Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Filosofia com vocês. E hoje a gente ainda vai continuar o capítulo 7, Filosofia da Ciência, e encerrá-lo. Na verdade, na aula de Sociologia, posteriormente, também vamos tratar ainda do capítulo 6 para fechar a Sociologia brasileira e ficarmos assim no prazo, no tempo, dentro do cronograma e, de certa forma, mantermos, na organização do nosso conteúdo. Eu queria também igualar um pouco a sequência do segundo colegial com a do primeiro e afinar, assim, as duas salas na mesma sequência, no mesmo plano, de apostilas e módulos e capítulos. Então, por isso, eu insisti um pouco mais nesse tema, Filosofia da Ciência, uma vez que ele também é bastante rico, bastante amplo, e a gente pode explorá-lo mais, certo? Nas últimas aulas, eu falei do pensamento científico, filosófico de Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles e da chamada Revolução Científica do século XVII. Hoje vou falar um pouco de Kant e tentar ainda tratar do pensamento de Karl Popper, que são dois outros filósofos modernos importantíssimos no campo da ciência. Kant é um filósofo do século XVIII, inserido no movimento iluminista, que é, de certa forma, o ápice da modernidade, como um movimento de exacerbação, de valorização da liberdade, da racionalidade, da cientificidade, um movimento que teve um papel fundamental na transformação da sociedade ocidental, por meio da valorização da educação, do progresso científico, tecnológico, da indústria, da racionalidade, ao mesmo tempo que contestou a sociedade do antigo regime, contestando o absolutismo monárquico, o dogmatismo da igreja, o clericalismo, assim como a sociedade estamental. Nós sabemos que o iluminismo, o século das luzes, o movimento esclarecedor, ele teve um papel fundamental no aprimoramento da sociedade, e na superação do dogmatismo como marca da sociedade no antigo regime. De certa forma, Kant, assim como Rousseau, Voltaire, Locke, Diderot, D'Alembert, Condorcet, Montesquieu, são expressões do movimento esclarecido, do movimento iluminista. Kant tem um papel, então, de levar adiante e promover o progresso também dessa discussão da filosofia da ciência. Veja, como um filho do iluminismo, ele vai procurar, então, valorizar por meio da capacidade racional e empírica, ao mesmo tempo, a busca do conhecimento verdadeiro. A filosofia kantiana, no campo da ciência, ela se dirige ao debate do século anterior, que inicia-se com a chamada Revolução Científica. Kant não pertence exatamente à Revolução Científica, mas insere sua discussão nela. Aquela divergência que havia entre os racionalistas e empiristas, sobretudo, a divergência entre Descartes e Bacon sobre o papel dos sentidos e o papel da razão, sobre o lugar, da verdade no conhecimento e as formas de se chegar a ela, será também resgatada por Kant. Kant, na verdade, valoriza tanto a racionalidade quanto a empiricidade. A sua obra máxima, que discute o problema do conhecimento, se chama Crítica da Razão Pura. E é nessa obra que ele vai buscar, na Crítica da Razão Pura, apresentar o seu criticismo. O criticismo kantiano, ou idealismo kantiano, vai procurar fazer um exame crítico detalhado acerca da própria racionalidade e dos processos de conhecimento, estabelecendo os limites do conhecimento humano, investigando as possibilidades do processo de conhecer. No fundo, Kant reconhece que tanto a racionalidade é capaz de conhecer o objeto, quanto a experiência sensorial, a empiricidade. Há, portanto, dois tipos de conhecimento segundo Kant. O conhecimento empírico, que podemos chamar de a posteriori, porque ele depende da sensibilidade, e o conhecimento racional, que podemos chamar de a priori, porque ele depende apenas do pensamento. Portanto, há dois tipos de conhecimento.
A primeira forma de conhecer a experiência possível do homem é o campo da experiência empírica, do conhecimento empírico, pois é através dos sentidos que o homem se abre para o conhecimento. Quando olhamos, observamos e tocamos qualquer objeto, estamos tirando aí as primeiras impressões que fazemos deles. Portanto, a experiência, o conhecimento empírico, é a nossa primeira forma de apreensão do mundo. Portanto, entendemos que o aspecto empírico tem um papel na filosofia de Kant. Mas o conhecimento não se limita aí, sendo necessária ainda a racionalidade para examinar, investigar e colocar assim as possibilidades do conhecimento dentro dos seus limites. E é aí que o pensamento, que a produção dos conceitos se dá através da razão pura. A razão pura é a razão a priori, que não depende da experiência, que é anterior à experiência. A priori significa aquilo que é anterior, aquilo que vem primeiro. E o conhecimento racional, ele pode, por meio do pensamento, antever, antecipar e examinar a própria experiência. Sendo assim, o conhecimento racional, ele pode atingir, inclusive, além a compreensão do mundo e as regularidades que a natureza apresenta. Kant entende que o processo de conhecer se dá na relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Mas aí aparece um problema, pois quando conhecemos um objeto, segundo Kant, conhecemos a partir das próprias condições de conhecimento do sujeito, o que significa que a verdade não está no objeto, de maneira passiva, depositada na natureza, mas a verdade também está no sujeito, na correspondência entre o sujeito e o objeto e nas próprias condições de conhecimento do sujeito. Quando ele fala isso, ele quer dizer que não conhecemos o mundo como ele é, mas sim como o mundo é representado por nós. O conhecimento, segundo Kant, é sempre uma representação que o sujeito faz do mundo através das próprias formas de apreensão do sujeito. Isso não significa relatividade. Não significa que cada indivíduo tem a sua própria forma de conhecer o mundo. O que o Kant vai tentar demonstrar é que o homem, como sujeito, ele é dotado de certas competências, potencialidades e de certas características internas que são inatas e que são próprias da nossa forma de conhecer. Sendo assim, o homem ele tem uma estrutura cognitiva interna que o Kant chamou das categorias do entendimento, as formas da sensibilidade, que são universais e válidas para todos os homens. Porém, define e determina a nossa maneira de conhecer o mundo. Então, o homem, como um ser dotado de certas características a priori, de certas estruturas internas do conhecimento, ao conhecer o mundo, conhece segundo essas estruturas, segundo essa ordem interna. Conhecer, portanto, não é conhecer o mundo em si, mas sim como ele é representado e como ele apresenta-se a nós. O mundo que nós conhecemos é o mundo que nós representamos. A realidade que nós conhecemos é a realidade segundo nós a percebemos. Há, portanto, em Kant, uma diferença do que ele chama de conhecer em si e conhecer como fenômeno. O homem não pode obter o conhecimento em si do mundo, mas apenas o conhecimento fenomênico. Fenômeno, em alemão, significa aquilo que aparece para nós. Aquilo que aparece é aquilo que está submetido ao espaço e ao tempo. Espaço e tempo são formas da sensibilidade, são as nossas condições a priori de conhecer um objeto. Assim como a causalidade é uma categoria do entendimento, espaço e tempo são formas a priori da sensibilidade que determinam a nossa forma de conhecer o mundo. Kant vai colocar então que o nosso conhecimento é limitado, pois não podemos conhecer o que está além do espaço e do tempo, o que está além da nossa própria causalidade, ao mesmo tempo em que não podemos conhecer a coisa em si do mundo, mas só como o mundo é representado e aparece para nós. Ok? O pensamento científico de Karl Popper, posteriormente a Kant, vai levar adiante essa dúvida acerca da ciência e estabelecer também os limites da ciência. Popper, que vai desenvolver uma crítica à ciência absoluta que se pretende inquestionável, mostrando que ela própria também pode ser submetida à modificação, à discussão e à própria possibilidade de revisão, no seu
pensamento filosófico, Karl Popper vai trazer o chamado princípio da refutabilidade, pois um conhecimento só é verdadeiro se ele puder ser discutido e posteriormente refutado. É assim que o conhecimento científico se mostra, algo a ser problematizado, refutado, discutido. E ciência é algo que só pode ter validade a partir daí, senão ela se torna um dogmatismo, um mito, e ela própria se converte em fanatismo. Valeu, galera! Obrigado pela paciência de tantas aulas nesse módulo. Próxima aula avançaremos no conteúdo. Um abraço do Alf.